Oi, gente, boa noite. Eu estou super feliz em estar aqui hoje com esse tema e com vocês, né? E nesse fechamento desse projeto. Quero reiterar aqui, ao longo do que eu vou falar, vocês podem fazer perguntas. Hoje é um tema que talvez abra um pouco mais e que seja mais, que gere mais questionamentos também. Então, fiquem super à vontade para ir colocando, tá certo? E ao longo do tempo a gente vai olhar, tá bom? Eu vou olhar e as meninas também. A gente vai estar tendo esse cuidado de incluir essas perguntas, tá bom? Essas dúvidas e coisas assim. Então, vamos lá. Eu já vou começar. E, assim, eu vou começar falando o seguinte. Em muito pouco tempo, aconteceram grandes alterações nas nossas vidas, significativas, né? E no mundo inteiro. E aí eu lhe pergunto, sua vida mudou de alguma forma? Será que as mudanças que aconteceram, que estão acontecendo, vão permanecer após a pandemia? Né? Será que você vai ser o mesmo depois da pandemia? E assim, por que falar de pessoas na pandemia? Por que falar de pessoas com essa conexão com a gestão nesse momento? Né? Tem tantas coisas importantes para serem tratadas também, mas a gente escolheu falar de gente hoje. Por que será? Né? Talvez porque cuidar de gente, cuidar de pessoas nesse momento é claramente essencial, né? Porque a gente está lidando com adoecimento também, né? Com mudanças em diversos níveis. Então, a gente percebe que o ser humano, ele está na base de tudo que existe, que funciona, que gira, né? As pesquisas que estão saindo, já tem muitas coisas já sendo divulgadas, e essa semana teve uma pesquisa super recente aqui da Bahia, que foi sobre a interferência do isolamento social nas pessoas, né, como está impactando nesse sentido, e 40%, foi 38,9%, então a gente pode arredondar para 40% dos baianos relataram ter tido algum tipo de crise, de ansiedade, de pânico, ou depressão, ou algum problema do tipo. 40%. Né? É muito alto. É um índice muito alto. E esse índice também é corroborado em várias outras pesquisas do Brasil e do mundo que estão saindo. Né? Por isso, várias instituições nacionais e internacionais, como a ONU tem alertado para uma crise global de saúde mental, por conta da pandemia. Inclusive, eles já falam que já está em curso uma crise de saúde mental no mundo, e eles falam como se fosse uma epidemia oculta. Né? Eles estão falando que vai existir um desdobramento da situação que a gente vive hoje, através de respostas de transtornos psicológicos, que a gente já está vendo, ansiedade, crise de pânico. Aí outros sintomas também aparecem, como irritabilidade, insônia, tristeza, depressão. Acho que a gente tem visto isso, né, no dia a dia, não precisa ser só da área de saúde para perceber que isso está acontecendo. E aí eles falam que pode representar uma segunda onda, que pode gerar muitos problemas. E aí a gente pode entender que talvez o pior efeito do que a gente está vivendo acabe sendo na saúde mental. E com isso eu quero deixar claro que eu não sou pessimista, nem estou sendo alarmista, ao contrário. Né? Eu acho que são informações que estão aí, estão postas, a gente está vendo, e que estão sendo ditas e divulgadas por órgãos respeitados, nacionais e internacionais. Mas, assim, a gente precisa saber disso, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, né? E perceber que a saúde mental é o alicerce da nossa vida, é a nossa coluna central, é através daí que a gente vive e daí que a gente produz, entende? Tem uma frase que eu uso que pode ficar um pouco subjetiva, mas assim, deixa aí e a gente vai entender ela com o tempo, que diz assim, nós somos através da nossa psique. Então, a gente precisa entender como é que a gente funciona, entender como está funcionando a nossa psique, para a gente poder ser e então fazer, certo? Então, assim, diante disso que eu acabei de introduzir, né, de comentar,
volto à pergunta, por que falar de pessoas? Por que falar do cuidado com as pessoas é importante nesse momento? Por que falar de saúde mental é importante? Oi, gente, boa tarde, eu tô vendo um monte de gente chegando. Então, assim, diante disso, né, eu vou aprofundar algumas reflexões, tá certo? E aí, para ampliar um pouquinho mais a nossa visão do que está acontecendo, eu acho que vale a pena trazer um pouco a pergunta da nossa cultura. O meio que a gente está inserido. Quando a gente nasce nesse caudal que já está posto, né? Então, o que é a nossa cultura? Como é que é a nossa cultura? Como é que funciona a nossa cultura? Será que a nossa cultura nos ensina a ter respeito pelos processos ou a gente acha que as coisas e as situações, elas têm que estar prontas, elas são automáticas, né? Será que a gente não vive em cima de um imperativo, de um imediatismo? São perguntas, tá? Mas, assim, a vida é assim? Né? Ou as coisas e as situações, na verdade, são processuais, são cíclicas e demandam tempo para se transformarem, sabe? São questões muito profundas, simples, mas profundas. Né? Um exemplo disso, que eu uso muito, é muito fácil de a gente entender e de se perceber como está nisso, é o exemplo da hora de dormir. Né? Quanta gente está com problema de sono nesse momento, mais ainda. Problema de sono, então, é uma coisa meio que automatizada na nossa cultura, né? Todo mundo tem sono, todo mundo tem dificuldade de dormir, todo mundo está dormindo pouco, enfim. E o que é que acontece? Geralmente as pessoas recorrem à medicação, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente age como se o nosso corpo, como se a gente fosse, se nós fôssemos interruptores, né? Acende e apaga, on, off, liga, desliga, né? E a gente não é assim. Então, existe um processo que a gente passa todos os dias de adormecimento. O corpo, ele se prepara para dormir. Assim também, quando a gente acorda, né? Ele se prepara para estar desperto, né? Mas, assim, você cuida do seu processo de adormecer, né? Como está seu sono? Você acha que isso tem relação com isso? Né? E como é que as pessoas lidam com isso? Né? Você está cuidando dos seus processos? Você está cuidando do seu corpo? Você acha que você percebe os ciclos pelos quais você passa? Tá? Vocês vão perceber que hoje eu vou fazer muitas perguntas, porque, assim como Irena também falou na abertura, nossa intenção é abrir, tá? E não fechar, tá certo? E as perguntas nos ajudam nessa reflexão, nessa abertura, tá? Para a gente fazer essa análise, eu vou ressaltar cinco pontos, 5 revisões, que eu acho que a situação da pandemia está nos convidando a fazer, tá? A fazer uma revisão. 5 pontos. A primeira coisa, e vocês vão vendo se na vida de vocês isso tem sentido, tá? A primeira coisa que eu acho que ela nos fez revisar e está fazendo é a nossa relação com o tempo. Né? O tempo da gente foi alterado, a nossa relação com o tempo foi alterada. Então, se a gente perder um pouco a noção de tempo. Que dia é hoje? Quantas vezes a gente se vê se perguntando que dia é hoje? Que horas são? Ou não deu tempo de fazer tudo o que você tinha para fazer? Ou então está sobrando tempo, né? A relação com as programações que a gente tinha de futuro, os planos de futuro, também todos foram alterados. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, relação com o espaço. Nossa relação com o espaço foi absolutamente alterada. Tanto o espaço concreto, externo, então, ir trabalhar em casa, ir trabalhar dentro do ambiente doméstico, né? Cuidar da casa, tudo isso são relações com o espaço. Quando você sai de casa, a relação com o espaço externo, quando você sai de casa, também mudou. Então, hoje a gente não entra num lugar para não pensar, eu toquei o quê? Eu peguei na onde é que eu posso pegar? Eu tô com luva, eu tô sem luva, cadê meu álcool gel? Então, a relação com as coisas e o espaço foi alterada. Quando a gente encontra uma pessoa, da mesma forma, se for uma pessoa conhecida, a gente já vai automaticamente para falar e para no meio, porque não pode tocar, não pode tocar.
né? Então, a relação com o espaço, a relação com o tempo, né, foi alterada. Com o espaço, também tem uma coisa a mais aí. Eu falei do espaço externo, mas tem o espaço interno. Nossa relação com o nosso espaço interno também está sendo alterada. O que é o espaço interno, Melissa? O que é isso que você está falando? Eu estou falando do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente vive, do que está dentro da gente. Que a gente está tendo que lidar de uma outra forma. Porque está mais intenso, está mais vivo, está mais claro para a gente muita coisa. Tá? Então, duas coisas até agora. Relação com o tempo e relação com o espaço. Eu falei que eram 5, né? A terceira coisa que eu acho que também está fazendo a gente repensar essa pandemia é o que a gente entende como liberdade. Então, a relação que a gente tem com a liberdade também está sendo mexida, tá? Eu não vou entrar muito nisso, tá? Eu só estou citando 5 pontos. Mais um ponto, que é o quarto ponto, que eu acho que essa pandemia está ajudando a gente a rever, é a nossa relação com os valores, com o que tem valor para a gente, com o que tem importância para a gente, com as nossas prioridades. Isso está sendo mexido, isso está sendo alterado. Tá? Então, 4, está faltando 1. E eu acho que o quinto ponto, que vale a pena ser ressaltado, é nossa relação com a natureza. Tá? Então, assim, será que nós somos seres separados da natureza? Será que a gente pode viver dessa forma que a gente está vivendo no nosso planeta? No nosso planeta. Olha como a gente se relaciona com o planeta. O planeta é nosso, nós temos a posse dele. E será que isso é verdade? Será que é assim? Né? Será que essa relação é a real? Ou será que isso é uma fantasia muito comprometida que a gente tem, usando essa palavra? A gente vai também poder ver isso, tá? Então, assim, para continuar essa análise, segura aí os 5 pontos, tá? Eu vou agregar informação a esses 5 pontos. Para agregar mais um pouquinho de informação, eu vou compartilhar uma visão que eu tenho, que pode ajudar, assim, de uma forma bem didática, a gente olhar o cenário como um todo, que é dividir o que a gente está vivendo em 3 fases, em 3 momentos. Então, tem um primeiro momento, que eu vou falar agora, né? Tem um segundo momento, que eu acho que é o que a gente está hoje, que eu também vou falar, e tem um terceiro momento. O terceiro momento é o depois, certo? É o pós-pandemia, tá bom? São 3 momentos. Então, vamos lá. Primeiro momento. O que é isso, Melissa? Que primeiro momento é esse? Primeiro momento é aquele momento de susto. É aquele momento que a gente se viu, estamos dentro de uma pandemia. Está acontecendo. Entende? Não vou poder ir amanhã ao trabalho, vou ter que ficar em casa. Então, é um momento de estado de alerta. Foi alerta total. E aí, eu lembro que nós somos seres que também somos animais. Tá? E aí, a gente usar os animais pode ajudar um pouco a gente entender o que acontece com a gente num momento como esse. Os animais na floresta selvagem, desculpa, quando um bichinho está lá, que ele percebe que tem um predador perto dele, ou que tem algum perigo iminente, ou que pode ter algum perigo iminente, o que é que ele faz? Ele está ali, bebendo água dele, tranquilo, de repente, alguma coisa se mexeu aqui, pode ser um predador para tirar a vida dele. Ele imediatamente entra em alerta. Ele entra em alerta, o corpo dele entra em alerta, e ele começa a fazer uma varredura do ambiente que ele está. Né? É uma verdadeira varredura, decodificando todas as informações que ele consegue absorver e pegar daquele ambiente, através dos sentidos. Todos os sentidos dele ali estão funcionando. Porque o que ele quer é absorver o máximo de informações possíveis, tá? Para que ele possa, com essas informações, compreender minimamente o que está acontecendo ali, né? A realidade do que está acontecendo ali, e tentar se organizar para se adaptar ao que está acontecendo. Ele vai precisar fugir, ele vai precisar, não precisa, ele está tudo bem, foi só uma árvore ali, um galho que caiu, entende? E aí ele vai poder fazer essa análise. A gente tem um mecanismo muito parecido, entende? Eu não vou entrar também muito nisso, mas o cérebro trino trabalha esse mecanismo, tá? Então, assim, esse primeiro momento foram os ajustes imediatos na rotina que a gente teve que fazer. Porém, esse primeiro momento gerou questão. Quando a gente estava tentando fazer essa varredura, que a gente fez a mesma coisa, então foi aquele momento que os grupos de WhatsApp, todos os dias tinham um monte de informação,
que todo mundo queria assistir todos os jornais, de manhã, de tarde, de noite, de vários lugares diferentes. Então, isso gerou um excesso de informação, né? Isso, naturalmente, conduz também a um aumento de ansiedade e de outros sintomas relacionados, tá? Inclusive de dores no corpo, né? Dores nas costas. Outro dia, uma especialista estava falando sobre isso, e as dores nas costas aumentaram muito nesse período. Por quê? Não só por conta da estrutura, né, de ficar sentado em cadeiras, às vezes, inadequadas e tal, outra forma como a gente está vivendo, mas também por causa da tensão que a gente coloca nas costas, né? Na TM também a mesma coisa. Uma especialista também estava falando sobre isso. Então, por que a TM? Porque aqui, a mandíbula, a gente tende a segurar raiva, medo, tensão, estresse, tá? Então, são coisas que podem acontecer nesse período e estão acontecendo. É importante também falar para dizer assim, ok, tá tudo bem, entendeu? Você não está fora da curva e faz parte, certo? Agora a gente só precisa cuidar para poder tratar da melhor forma possível. Então, assim, esse primeiro momento culminou quando a gente começou a perceber, eu estou com excesso de informação, não quero mais assistir todos os jornais, vou só pegar essa e aquela fonte e pronto. Então, a gente chegou num ponto de informação suficiente e agora a gente só faz uma certa manutenção da informação, tá? Então, nesse primeiro momento, houve aquela poeira maior e depois, vamos dizer assim, ela assentou. E aí a gente entrou no segundo momento, que é o que a gente está hoje. Nós estamos vivendo este segundo momento, tá? Então, a gente entendeu basicamente o que estava acontecendo no primeiro momento, e nesse período agora, a gente vai maturar o que está acontecendo, a gente vai digerir as informações, a gente vai integrar as informações com a nossa vida, né, a situação em si do que está acontecendo. Não, já começou uma adaptação, que são ajustes, né, e aí a gente precisa se lembrar constantemente que uma das nossas principais características enquanto seres humanos é que somos extremamente adaptáveis. E a gente precisa usar isso a nosso favor, tá? A gente se adapta para o ruim e para o bom. Então, a gente precisa prestar atenção a isso e utilizar isso a nosso favor. E nesse sentido de adaptação, inevitavelmente, a gente precisa repensar a nossa rotina, o nosso dia a dia. Nós fizemos isso, mas nós estamos ainda fazendo isso. Tá? É num gerúndio mesmo, ainda está acontecendo, esse repensar. Então, a gente vai ter dificuldade, a gente vai lidar com questões desconfortáveis, né? Porque estamos em, vamos dizer assim, um confinamento. Porém, em relação ao confinamento, vamos chamar assim, situações de confinamento, já existem muitas informações que podem nos ser úteis, que podem nos ajudar a passar por isso de uma forma melhor possível, tá? Então, por exemplo, a NASA tem diversos programas para viagens espaciais, tá? E é preciso manter a saúde mental dos astronautas que estão em um ambiente de confinamento extremo, espacialmente falando, em termos visuais, é muito monótono o que eles estão vivendo, em termos auditivos, não tem para onde sair, né? Realmente é um confinamento que não tem para onde sair. Então, é preciso desenvolver formas de manter a saúde mental da melhor forma possível em ambientes assim. E aí, dentro dessas diversas formas de tratar isso, eu vou pegar um tipo de organização que ressaltou 4 pilares, tá? É um tipo de trabalho, de programa da NASA, que ressalta 4 pilares que servem para a gente de orientação para viver esse momento, certo? Então, são 4 pilares. Vou falar especificamente para a gente entender e ver se faz sentido para a gente, tá? Então, o primeiro pilar que ele coloca é o trabalho. O trabalho tem a ver com a ocupação, tá? É com a relação com o que eu produzo, é com a relação do que eu posso ser útil, é com a ligação com a manutenção da vida, da minha vida, tá? E também tem relação com a missão, com o propósito de cada um. E aí eu não estou falando de trabalhar o dia inteiro, todos os dias, entrar num ciclo enlouquecido, como muita gente está fazendo, não é isso.
não é tapar buraco com trabalho. Não é isso, tá? Durante o dia, ter espaço para 4 coisas. Uma delas é o trabalho, tá? A segunda coisa é o lazer. Então, é um momento de prazer, é um momento de bem-estar, é um momento que você pode relaxar, né? Você pode ouvir música, você pode assistir um filme, você pode assistir uma série que você gosta. Você não vai fazer nada, você vai deitar na sua cama e ficar olhando para cima. É um momento de relaxamento, é um momento de lazer, tá? Tem que ter espaço no seu dia para isso. O terceiro pilar é o exercício, é a atividade física, né? E aí eu me lembro e lembro sempre que o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. E aí eu trabalhei muitos anos numa equipe com dor crônica e equipe multidisciplinar, e uma fisioterapeuta me falou um dia que fez uma coisa que fez muito sentido para mim, porque eu percebia isso, né, também. Ela falou assim, o que acontece no movimento, no caso uma lesão, por exemplo, será curado através do movimento, certo? Então, assim, o nosso corpo, ele foi feito para o movimento. A gente não foi feito para ficar engessado, parado, imóvel, né? Então, a gente precisa cuidar desse movimento. E aí, é bom senso, né? Por favor. Então, nada de pegar peso em casa, ficar, né? Começar a academia sozinha em casa, nunca fez na vida, né? Ou a pessoa que tem problema na coluna começa a pular corda. Por favor, não é disso que a gente está falando, né? Está falando de um movimento com bom senso, com equilíbrio, né? Com respeito ao corpo, com cuidado aos seus limites, né? Mas dançar, alongar, tem muitas coisas na internet hoje em dia que já são disponíveis online, né, liberadas, que você pode fazer. E também a gente não pode misturar isso, tá? O trabalho de limpeza da casa, por exemplo, que é um trabalho que gasta muita energia, não é exatamente isso, porque às vezes a gente faz de uma forma inadequada e quando termina a gente está com dor. Então, nesse caso, é cuidar do corpo, é alongar depois, sabe? Deitar um pouco no chão, fazer um alongamento. Então, aí a gente começa a repensar. Então, se isso acontece com você, o que é que faz? Você engole um comprimido para relaxar a musculatura do corpo, ou você vai cuidar do seu corpo, você vai alongar, você vai tomar um banho, né? Você vai procurar outras formas de relaxar. Isso tudo é importante, porque isso tudo fala de como você está vivendo, das escolhas que têm sido feitas, certo? E, por último, o quarto pilar, eu estou falando de programas desenvolvidos pela NASA, certo? O quarto pilar é o desenvolvimento espiritual. E aí vale uma ressalva de cara, porque eu acho que é importantíssimo para esclarecer de início, que eu não estou falando de religião, não tem a ver com religião, tá? São termos que precisam ser descolados um do outro, religião e espiritualidade, porque são termos distintos. Religião, cada um tem a sua, ou não tem nenhuma, né? E ninguém tem nada a ver com isso, certo? A espiritualidade aqui é entendida como uma instância da nossa psique. E Jung já fala isso. Jung já falava isso há muito tempo. E em outros filósofos e teóricos também. Então, em Jung a gente pode achar isso como o self, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas também hoje eu não vou entrar nisso, mas ele já fala e tá lá. Que é uma instância da nossa psique que está ligada ao propósito, ao significado de vida, ao sentido de existência, tá? A relação com essa instância vai proporcionar um senso de conexão interno e com os outros, e com a vida, e com a natureza, tá certo? Então, tem entrevistas de astronautas falando claramente isso, tá? De como essa conexão com a natureza é benéfica, por exemplo, para a saúde mental. E aí, uma curiosidade é que vários relatos de astronautas, em momentos diferentes, sempre retomam uma questão, que é essa conexão com a natureza. Então, eles sentiram saudade, por exemplo, quando estavam lá, do cheiro da chuva, né, de sentir o vento tocar o corpo, de sentir o calor do sol na pele, tá? Então, tem uma coisa de uma conexão com a natureza, essa instância. E eles também relatam isso de uma forma geral, um crescimento pessoal muito grande após o retorno dessa experiência de extrema, né, que eles passam. Que também pode servir para a gente pensar, tá certo?
Então, tá, Melissa, como é que eu faço para poder trabalhar essa quarta instância, esse pilar, esse quarto pilar? Trabalho, eu sei, lazer, eu sei, atividade física, eu sei, mas você me trouxe desenvolvimento espiritual, eu não tenho nem noção de como é que eu vou fazer isso. Bom, tem muitas formas de fazer isso, tá? Mas o yoga, o tai chi, diversas, inúmeras práticas meditativas, porque a meditação, ela é uma prática, mas existem muitas formas de você fazer essa prática. Então, você pode achar uma que mais se adeque à sua maneira de ser, tá certo? E lembrar que isso é processual. Isso não está pronto. Você não vai fazer um dia e já está, né, iluminado. Não é assim, tá certo? A gente precisa de prática. A gente precisa colocar isso na rotina. É como ele diz, o pessoal desse projeto mesmo, da NASA, fala isso. Tem que estar no dia a dia, no dia, tá? Então, são 4 coisas. Uma psicoterapia também, que abarque essa instância, também é um caminho, tá certo? Então, existem muitas formas de você cultivar essa relação e fazer esse contato. E aí, você vai procurar uma que se adapte, que se adeque a você, tá bom? Então, pronto. O que a gente está vivendo hoje, guarda esses 4 pilares, tá bom? Deixa aí. O que a gente está vivendo hoje, aqui, agora, hoje, onde você está aí sentado na sua casa, e tudo isso que a gente está falando, você naturalmente vai perceber que você teve acesso muito mais claramente às coisas que você sente, às coisas que você pensa, a quem você é, tá certo? Você vai ter a possibilidade de perceber com mais clareza a sua vida, a vida que você tem levado, as escolhas que você tem feito, certo? E isso é uma oportunidade para você perceber as crenças, as fantasias que você tem e que direcionam a vida da gente. Todo mundo tem. Então, o importante é você ter essa noção e poder perceber quais são, entender, tá certo? Porque, assim, essas fantasias e muitas dessas crenças, nesse momento, estão sendo postas em xeque. Mesmo. E, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? O desespero que muita gente ficou quando percebeu que não tinha controle do que ia acontecer, né? Quando percebeu que perdeu o controle do dia seguinte do que ia fazer. Entrou em pânico, literalmente, o pânico, tá certo? E aí, eu faço uma pergunta: nós perdemos o controle? Ou nós nunca tivemos totalmente o controle das coisas? Sabe? E aí, novamente, eu volto ao programa da NASA, e uma das coisas que é orientada para eles é: não se preocupe, não perca seu tempo com o que está fora de seu controle. Isso é super profundo, né? Então, acho que a gente está sendo convidada a rever muitas coisas. Inclusive todas essas que eu falei, e muitas outras, tá? E para a gente agregar mais um pouquinho nessa análise que a gente está fazendo, eu vou trazer a mitologia. Né? As histórias, a mitologia, elas nos ajudam a compreender o modo como a gente funciona, como a nossa psique funciona, né? A forma como a gente reage às coisas e como a gente faz as coisas quando a gente reage às coisas, tá certo? E nesse momento agora, eu acho muito pertinente trazer o Deus Pan. O Deus Pan, vocês vão ver que tem a ver com muitas coisas e muitas palavras que a gente está usando nesse momento. Então, por exemplo, síndrome de pânico. A palavra pânico deriva desse Deus, o Pan, que é o Deus dos rebanhos. Pandemia, da mesma forma, é Pan, que deriva do Deus Pan, e Demos, que é o povo. Né? Então, Pan, só o Pan, é entendido como tudo ou todos. Por isso, pandemia é aquilo que se expande para todos, certo? Existem algumas versões, várias versões, como sempre, né, na mitologia a gente vê isso. Eu não vou entrar em versões, eu vou pegar pontualmente algumas coisas e pincelar, certo? Para a gente poder ver o que é essa mitologia, o que é que esse Deus Pan pode nos dizer, pode nos ajudar a refletir sobre esse momento. Então, vamos lá. O Deus Pan é um deus da mitologia grega e ele é representado metade homem, metade bode. E nada tem a ver com o diabo.
diabo não entra nessa história, tá? O diabo não tem nada a ver com isso. Na Idade Média, muita coisa, vamos dizer assim, que pertencia a religiões pagãs foram absorvidas e modificadas de sentido. Então, nada tem a ver com isso, tá certo? A gente está falando de um deus, Pan, que é um deus metade homem, metade bode. É um deus dos bosques, é um deus dos campos, das matas, dos rebanhos, dos pastores, né, dos caçadores. A gente vai ver por quê. Então, ele vivia, primeiro, na pompa do Monte Olimpo, com os outros deuses, né? Nos banquetes e tudo que de maravilhoso que era oferecido lá. E, de repente, chegou um momento que ele dizia, eu não quero mais nada disso aqui, não. Eu quero ir para a natureza. E ele se manda de lá e vai viver no meio da natureza. Ele se vai viver nas montanhas, dentro das grutas, né? Numa região de matas virgens, e que só era habitada pelos animais e pelos pastores e pelos caçadores, eventualmente, certo? Inclusive, é o deus favorito dos pastores, porque ele ajudava os pastores a cuidar do rebanho, né? Afastava os lobos, e dizia-se que também afastava as criaturas do mal, e dos caçadores também, porque ele dizia para os caçadores onde é que as presas estavam, ele guiava dentro das matas os caçadores, tá? Então, assim, lá na floresta, o Pan, ele podia exercer não só o lado humano dele, mas ele podia exercer também o lado selvagem dele. Ele podia juntar as duas partes da personalidade dele, da qual ele era composto. Então, era também a parte da natureza dele, animal, que estava faltando. Então, ele foi poder vivenciar isso lá na natureza. Então, viver em natureza. E lá, ele vivia dançando com as ninfas e tocando flauta. Né? Ele vivia com a arte presente. As ninfas eram virgens que ele roubava, que ele capturava, ou que ele seduzia, para viver com ele. Certo? E embora Pan não castigasse ninguém e não representasse, de fato, ou oferecesse realmente perigo para as pessoas que passavam pela floresta, ao atravessar a floresta à noite, na escuridão, e aí eu vou pontuar essa palavra, no escuro e sozinho, na solidão, tá? As pessoas comumente entravam em pânico, ou seja, eles tinham pavores súbitos, mas sem nenhuma causa real aparente, certo? E aí atribuíram isso a Pan. Daí a história vai por aí. E daí a palavra pânico, tá? Porque o pânico, os sintomas tem a ver com essas coisas, né? De entrar em pânico e ao mesmo tempo não tem uma causa ali concreta aparente que está acontecendo, né? Que eu também não vou aprofundar muito nisso hoje, mas isso tem como a gente saber até. Então, assim, que tipo de reflexão essa história pode nos dar? Como é que a gente pode trazer essa história mitológica para uma coisa prática da nossa reflexão, prática do nosso dia a dia? Bom, aí mais uma vez, eu vou separar em 3 coisas importantes. Primeira coisa que eu acho que ele nos lembra, aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Nós somos metade humana, mas metade animal também. Então, nos lembra do nosso lado instintivo, no nosso lado natural, da relação com a nossa natureza e com a natureza e seus elementos, tá certo? E também nos lembra que existe uma escolha a ser feita. Ele fez uma escolha. Ele nos lembra que existe uma escolha a ser feita, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que na história de Pan, ele sequestra as ninfas, né? Então, assim, o que aqui de nós foi retirado nesse período da pandemia? Foi sequestrado, foi roubado. Uma das coisas eu já falei, o controle. O controle foi, assim, de imediato, né? E as pessoas entraram em pânico, né? Então, assim, a gente tem controle, a gente não tem controle, até onde a gente tem controle? Então, são coisas que a gente precisa perceber de forma mais fina no nosso dia a dia, tá? E poder perceber a mudança que essa situação nos oferece. O que é que a gente pode desenvolver de percepção, de compreensão em relação a isso, que essa mudança está causando na nossa vida? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que Pan nos fala, é sobre o nosso narcisismo. Isso também é uma coisa que está muito presente hoje em dia, né? Olhar para si
girar em torno de si, né? E vem junto com o egocentrismo, né? Tudo gira em torno da gente, de si mesmo. E o PAN, ele traz o oposto disso. Ele traz a alteridade, ele traz o diferente, ele traz o olhar o diferente, ele traz o olhar o outro, né? Olhar o outro com respeito, olhar o outro que está separado de nós, mas que não é separado de nós, porque a gente vive em rede, a gente vive de alguma forma conectado com todos os outros, inclusive com a natureza. Né? E aí, nesse ponto, ele traz isso de uma forma muito, muito clara, essa relação com a natureza, né? A relação que a gente tem com a natureza, que eu falei um pouco até já. E isso está sendo, assim, claramente observado. A gente foi para dentro das casas, para dentro das nossas casas, e a natureza está respirando. A natureza está se refazendo. Então, que relação é essa que a gente tem com essa natureza que é a nossa casa? Que a gente vive através dela. Né? Então, assim, esse é o segundo ponto que ele traz para uma reflexão. Cada ponto desse, a gente poderia falar horas sobre isso. Né? Mas a minha intenção aqui é para a gente poder saltar coisas para que a gente possa pensar e depois refletir mais sobre cada uma. Então, o terceiro ponto que eu acho que ele nos coloca em xeque é a onipotência. Então, a gente está vivendo uma relação com o que está acontecendo que muitas pessoas sentiram como impotência, né? E isso é terrível, tá? Então, ao invés de sentir a impotência, eu acho que a gente pode pensar no que é possível ser feito. Né? Com humildade, há muito a ser feito, certo? Esse é o terceiro ponto. E o último ponto só que eu vou refletir sobre isso é a questão da finitude, né? A morte, que a gente evita falar, que a gente não fala, porque é melhor nem falar, e tá errado isso. Né? Tá errado porque não nos beneficia. Né? Não falar de morte é não pensar na vida. E a gente tem vivido um momento que todos os dias, milhões de pessoas estão passando pela nossa TV como números, né, em termos de morte. Então, eu acho que é um momento que a gente está tendo a possibilidade de repensar a vida. A morte nos faz pensar a vida. Não a morte em si, mas é a vida que a gente está vivendo, a vida que a gente está levando. Né, tanto pessoal, familiar, quanto nas relações profissionais. Né? Quanto como líderes, por exemplo, líderes ainda mais, porque as ações de um líder impactam diretamente muitas outras vidas, tá? A gente precisa lembrar que os líderes estão à frente de muitas outras pessoas. Isso significa que são pessoas que precisam fazer essas reflexões mais profundas. Isso faz parte deste lugar que se ocupa, o lugar da liderança, certo? Ah, Melissa, tá bom. Mas e essas mudanças todas, será que não já estavam em curso? Ou foi de uma hora para outra, quando começou a pandemia, que tudo começou a mudar, que tudo pode mudar? Eu acredito que eram mudanças que já estavam em curso, que já estavam em processo. Mas de uma forma mais suave, vamos dizer assim, tá? Mais lenta. E aí, já estou me encaminhando para o fechamento, para um final, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta. Será que tudo isso que eu falei, né, tem a ver com a mudança que a gente pode perceber nos modelos de gestão que estão acontecendo? Será que esses modelos que estão sendo redesenhados, que estão sendo alterados já há um tempo, tem a ver com isso tudo que eu estou falando? Né? Será que falar de gestão humanista se relaciona a tudo isso que eu falei? Será que, se a gente começar a pensar em alguns modelos, por exemplo, o modelo mecanicista e o modelo que a gente chama de organização orgânica, então, falar em organização orgânica e todos os conceitos que vêm por trás disso, será que tem a ver com tudo isso que eu estava falando? Né? Será que, se eu falar de liderança 4.0, não é a 1.0, não é a 2.0, é a 4.0, e os conceitos também que traz, que esse arcabouço traz em si, será que tem a ver com isso que eu estava falando? E aí, por fim, também tem outros termos, viu, gente? Tem muitas outras coisas que liderança consciente e tantos outros termos que vocês podem já ter visto e ter ouvido e saber. Mas nesse momento aqui, eu vou chamar especialmente a atenção para um tipo, né, um arcabouço específico, que é a liderança espiritual. Né, que não é, mais uma vez, eu volto a falar sobre o termo, não tem a ver com religião, não é liderança religiosa. Né? Vocês já ouviram falar de liderança autêntica ou de liderança servil?
Então, alguns autores falam que a liderança autêntica e a liderança servil são expressões primárias da liderança espiritual, tá? Então, assim, dentro desse arcabouço, vamos dizer assim, existe um elo vital entre o líder e a espiritualidade. Porque se entende que toda liderança é espiritual. Porque o líder vai se ocupar e vai procurar acessar e liberar o melhor das pessoas. E o melhor sempre vai estar vinculado a essa instância, que a gente pode chamar de eu superior, de self, do que for, tá certo? E, naturalmente, a autoconsciência e o autoconhecimento, né, vão representar o núcleo dessa liderança. Isso significa que um líder, para ser eficaz, necessariamente vai ter que levar em conta essa dimensão da psique e o trabalho de crescimento pessoal, tá? E aí a gente precisa entender, compreender que a liderança é uma expressão de quem nós somos, né? A gente só vai realizar aquilo que a gente conhece em nós, e através disso, tá? Então, eu acho que a gente precisa pensar no impacto disso tudo em relação ao líder e à liderança, que a gente entende como sendo lideranças que façam sentido na atualidade, no que a gente está vivendo, né? E o impacto que isso tem agora e que vai ter no futuro. Então, tudo isso que eu estou falando agora tem a ver com esse segundo momento que a gente está vivendo. E no terceiro momento, não existe. O terceiro momento é depois. O terceiro momento é quando isso tudo passar. E as consequências que a gente vai ter que lidar, né? Que a gente está vendo, já está tendo uma noção de que vai haver consequências e a gente precisa estar preparado para isso, né? Como é que a gente vai aproveitar o que a gente está vivendo para repensar, para reavaliar e para reestruturar o que vai vir? Né, que vai ser o terceiro momento, né? Entendendo que esse terceiro momento não vai ser de um dia para o outro, não vai ser on-off, não vai ser liga-desliga, que nem o interruptor, não vai ser assim, ele vai ser também processual, né? Tem coisas tem mudanças que estão sendo feitas que a gente já sabe que, por exemplo, vai ficar, né? Tem empresas que já estão dizendo que vão assumir o home office em alguns dias, por exemplo, para alguns setores. Então, assim, tem mudanças que vão ficar, porque a gente está repensando, né? É um momento de repensar, de fato. Né? E perceber que consequências virão com o tempo, e a gente precisa absorver as mudanças positivas nesse momento e estar preparado para os efeitos de médio e longo prazo, tá certo? O que a gente vive, situações extremas, podem ser relacionadas a contextos, por exemplo, como desastres e guerras, que a gente sabe que depois de um tempo emerge, né, o sofrimento mental, como transtornos TEPT, né, e tantos outros, pânico e etc. Tá bom? Vamos ficar com isso na cabeça. E para fechar, eu sei que eu passei 2 minutinhos do meu tempo, mas eu já estou terminando. Eu quero reiterar algumas coisas, como a ideia de que o que a gente vive não é um castigo, não é o fim do mundo, tá? É um período. Vai ter um tempo, é cíclico e vai passar, certo? A gente precisa entender que isso é um momento que a gente pode utilizar para uma reflexão profunda, tá? Porque isso está exigindo da gente acessar coisas importantes do nosso ser, da nossa psique, da nossa sociedade, da nossa forma de viver, da nossa forma de trabalhar, entende? Da nossa forma de liderar. E é uma crise que a gente não vai sair igual. Ninguém vai sair igual. A gente vai sair pior ou vai sair melhor. E a gente precisa ter coragem para sair melhor. Coragem, lembra a palavra core, que tem a ver com coração, que tem a ver com propósito de vida, certo? Então, o autoconhecimento é o caminho, a meu ver, defendo isso de uma forma muito clara e muito enfática. E a liderança, para a liderança mais ainda, né? A liderança é o exercício diário de se ser quem se é, né? E a consequência direta disso nos outros, tá certo? Então, isso vai se refletir na liderança que você vai exercer. Quem você é, vai se refletir. E aí, por fim, a última frase que eu quero deixar bem evidenciada é: a grande inovação, que é uma palavra assim, né, super inovação, a grande inovação que a gente precisa agora é ser um ser humano
melhor. A gente precisa melhorar. É isso, gente.